Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa análise bem interessante sobre a comunidade HeroClix aqui no Brasil. Exatamente. A gente vai se basear numa entrevista com o Thiago Pasqualino, que muita gente conhece como Deadpool na comunidade. Isso, ele é um jogador bem antigo, está na ativa desde 2002, mais ou menos. E nessa entrevista, ele conta muito da trajetória dele e dá visão sobre como as coisas estão hoje. Nossa missão aqui é entender melhor essa dinâmica, né? Os desafios, as alegrias desse hobby. Precisamente. Vamos olhar o que um veterano pensa sobre a galera que joga, a dificuldade de conseguir as peças, sabe? As discussões de regras, o famoso meta e também, claro, a importância dos laços sociais que o jogo acaba criando. Legal. Bom, para começar, quem é o Thiago Deadpool? Ele se apresenta como um jogador lá das antigas, de perto de Juiz de Fora. Ele até chegou a organizar torneios nacionais, muitas vezes mais por paixão mesmo, sabe? Chegou a falar que perdeu dinheiro com isso. Nossa. E o apelido Deadpool? É engraçado, né? Muito. Não é nem porque ele ama o personagem. Ele falou que prefere o Demolidor. O apelido surgiu porque era o nome que sobrou num fórum antigo. Que curioso! Mas o que chama atenção é essa longevidade, né? Mais de 20 anos ligado ao jogo. Ele conta que começou numa livraria onde ele trabalhava, deu uma parada e depois reencontrou uns amigos e o jogo numa outra loja. E aí formou amizades que duram até hoje, né? Como ele mencionou o Alisson, o Zaratus e o Fernando Lima, o Fall Batman. Sim, isso mostra muito como o lado social do HeroClix é forte. Não é só jogar, é criar conexões. E como ele vê a comunidade brasileira atualmente? Ele acha que está, assim, bem ativa, principalmente com a ajuda da tecnologia, né? Fóruns, grupos. É, ele vê movimento, mas ele aponta um problema sério: a acessibilidade das peças. Conseguir as miniaturas ainda é um gargalo. Ele acha que a comunidade poderia ser bem maior se fosse mais fácil ter acesso ao material, certo? Exatamente. E ele descreve uma dinâmica interna que é, bom, complexa. Por um lado, ele fala de um ambiente acolhedor para quem é gente boa, né? Tem grupos receptivos pelo Brasil, gente que se ajuda até para importar a peça, o que é bem legal. Mas, por outro lado, Por outro, ele admite que existem muitas panelinhas, grupos mais fechados que não interagem tanto entre si. sim, um equilíbrio meio delicado entre ser aberto e ter esses nichos, né? Exato. E aí a gente entra num ponto que ele parece bem crítico, o meta, as estratégias e peças mais fortes do jogo competitivo. Nossa, ele critica bastante o formato moderno que usa as coleções mais recentes. O custo, né? Ele fala muito do custo de algumas figuras e principalmente das sidelines. Sim, aquelas peças que ficam fora do mapa principal. Ele chegou a comparar o custo de montar uma sideline forte com o de um carro popular usado. É pesado. Uau! E peças desbalanceadas também. Ele citou a Tauret, né? Falou que era indecente. É, a crítica dele vai muito por aí: custo proibitivo e peças que desequilibram o jogo no formato mais atual. Ele até contrasta isso com o formato pulp, que usa só comuns, incomuns e raras. Ele acha esse formato sensacional. Mais acessível, imagino. Bem mais. Embora ele reconheça que até no pulp às vezes aparece uma peça muito forte, tipo um Thanos ou um Perdegaton da vida. Entendi. Mas a bronca maior é com o modernismo. Ele até sugere um formato só com as miniaturas, sem essas adições tipo sideline. Sim, o que levanta uma discussão interessante sobre como a evolução comercial do jogo, com mais elementos, afeta quem joga, né? A acessibilidade, a diversão. Faz todo sentido. Ele também deu uma passada rápida pelos eventos da JFC Clix, né? Mencionou sim, mas fez questão de dar o crédito para outras pessoas. O Alisson, o Ricardinho, o Fernando, o Bruno. E destacou que eles tentam usar temas criativos para atrair novatos. Uma forma de tentar quebrar essa barreira de entrada, talvez. Com certeza. É um esforço para não deixar o hobby ficar só entre os veteranos. E a mensagem final dele na entrevista meio que amarra tudo isso, sabe? Ele pede para a galera ser boa pessoa. Incentivar quem está começando. Exato. Ser receptivo. Ele compara a comunidade do HeroClix com outros rolês sociais, tipo RPG, futebol de fim de semana, até pagode. Lugares onde você vai para se divertir e fazer amigos que duram. Bacana. Então, resumindo essa análise da conversa com o Thiago Deadpool, o que a gente tira? A gente vê uma paixão enorme, uma história longa no HeroClix brasileiro, mas também ficam claras algumas tensões, né? Sim. De um lado, o desejo de ver a comunidade crescer.
do outro, as barreiras de custo, de acesso às peças. E essa dinâmica social meio dividida entre acolher bem e ter as panelinhas. Fica aquela reflexão, né? Como que um hobby de nicho, como o HeroClix, consegue equilibrar a paixão da galera, as mudanças nas regras, a pressão do mercado, e ao mesmo tempo precisa atrair e manter gente nova jogando. É um desafio constante. Não só para o HeroClix, imagino. Para muitas comunidades parecidas por aí. Exatamente. Um ponto interessante para a gente pensar a respeito. E com isso, a gente encerra essa análise de hoje.